Oi, gente, tudo bem? Aula 2, bloco 3 agora, tá? Começando com crimes contra o patrimônio. Furto, inicialmente, lá previsto no 155 do Código Penal, um dos crimes mais cometidos, acho que no planeta, é o crime de furto, tá? Até mesmo porque não tem violência, né? Violência própria, aquela violência efetiva, com emprego de arma de fogo, que a vítima fique com medo, né? Então, assim, é um dos crimes mais comuns, tá? Tá previsto no 155 e diz assim, o caput: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ponto. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Então, o crime de furto, ele é um crime de menor potencial ofensivo, né? Ele é um crime que não tem violência, ele é um crime não de menor potencial ofensivo que vai pro JEC, não é isso que eu quis dizer. É um crime menor, tá? É um crime brando, não é um crime grave, né? Então, por conta disso, e a pena é baixa, 1 a 4 anos, tá? Cabe suspensão condicional do processo, tá? Tem algumas hipóteses um pouco melhores, né? O tratamento do crime de furto, tá? Claro, isso vai variar a pena de 1 a 4 anos, dependendo do objeto do furto, né? Mas não passa disso, tá? A conduta típica consiste em um ato de subtração, se apropriar de algo, de alguém, sem violência, na maciota, né? O vulgo gatuno, tá? O objeto ele tem que ser móvel sempre, não cabe objeto imóvel, até mesmo porque você não tem como cometer o crime de furto de um objeto imóvel. Por quê? Porque para você cometer o crime de furto, você tem que tirar da esfera de vigilância aquele objeto do dono, tá? Então você tem que tirar da pessoa, do dono, o objeto, senão você não comete o crime de furto, tá? O elemento subjetivo do tipo é o assenhoramento definitivo do bem, você tem que ter a intenção de ficar com aquilo para você, tá? Então, essa é a intenção. A subtração, ela pode ocorrer de duas formas, tá? Então, a subtração, na primeira das formas, é aquela em que o agente, sem autorização, subtrai, pega, surrupia um objeto de alguma outra pessoa e leva embora, tá? Causando um prejuízo econômico. Então, exemplos para vocês: quando alguém se apodera de produtos de uma prateleira de supermercado, esconde-os sob a blusa e sai do local sem efetuar o devido pagamento. Quando a gente vê uma bicicleta estacionada na rua e sai pedalando com ela. Quando a empregada doméstica se apossa de um brinco da patroa e leva para casa no fim do expediente. Quando a gente vê uma máquina de cortar grama no jardim de uma casa, adentra e pega, tá? Isso também é furto. Uma das formas de subtração. Outra forma de subtração, que daí a gente tem que sempre fazer uma distinção entre apropriação indébita, tá? É o caso em que o segundo tipo é o caso em que alguém entrega algo para alguém. Ó, eu pego um exemplo, tá? Eu pego esse meu lápis aqui. Ele tem até meu nome, ó, como vocês podem ver. Tem até meu nomezinho aqui no canto. Entrego para alguém e falo assim: fica para mim um pouco, segura para mim. E a pessoa se aproveita do que eu entreguei para ela e vaza, tá? Pega o lápis e vai embora. Isso é furto, tá? É diferente. A apropriação indébita é a hipótese em que você vai numa biblioteca. Você vai numa biblioteca e você pode ler um livro na biblioteca dentro da biblioteca. Você não pode sair com ele de lá, tá? E daí você pega e disfarça, enfia o livro na bolsa e sai. Quer dizer, isso é furto também. Desculpa. Isso também é furto.
Exemplo de apropriação indébita é quando um motoboy, tá? As entregas de comida nessa pandemia tá uma loucura, né? Vocês já viram o preço da entrega? Para mim isso daí é uma extorsão já. Mas enfim, você faz um pedido no iFood e o restaurante entrega a comida pro rapaz ali do iFood e o cara não te entrega. Simplesmente assim, você paga e não te entregou, tá? Isso é apropriação indébita. Por quê? Porque não existia uma vigilância sobre aquele bem, tá? Sobre aquela comida, sobre aquele bem imóvel. Para ser furto tem que ter vigilância. Então, toda vez que tiver vigilância sobre um determinado bem, ainda que ela seja uma vigilância desvigiada, que é o caso da biblioteca, que é o caso da... Sei lá, você tá num consultório, vê uma revista legal, mete na bolsa e vaza, tá? Isso é furto também, tá? Você não tem autorização para sair com aquele objeto daquele recinto, tá? Então, também é furto. Então, tem vigilância sobre o objeto, ainda que seja desvigiada, é furto. Não tem vigilância, você entrega um objeto para alguém porque aquela pessoa tem que fazer alguma coisa, porém ela leva embora, tá? Furto. Exemplo também, entreguei meu celular para alguém para falar, ó, pega meu celular e vai trocar bateria para mim, vai consertar porque eu não tive tempo e eu tenho que arrumar meu celular. E a pessoa conserta, mas a pessoa nunca mais me devolve, né? Então, é apropriação indébita, não vai ser furto, tá? Porque ela tinha a posse daquele objeto. Então, é diferente. Ela tinha a posse, mas ela não tinha, ela tinha a posse e tinha a minha concessão, tá? No furto, você, ainda que tenha a detenção do objeto ali temporária, em algum momento aquela detenção ela vai deixar de ser válida, né? Então, você tira da esfera de propriedade. Vamos supor o exemplo da biblioteca. Você está vendo o livro dentro da biblioteca. Então, o objeto está dentro da propriedade, digamos assim, tá? Então, você tirando o livro de dentro da biblioteca, você configura o furto, tá? A coisa móvel tem um detalhe interessante que a gente tem que ter em mente. Para o direito civil, coisa móvel é um pouquinho diferente, tá? Lá no direito civil eles falam que avião, embarcação não é objeto móvel, é objeto imóvel pelo tamanho, né? Helicóptero. Porém, para o direito penal, esses objetos, ainda que grandes, né, e de difícil locomoção, eles são objetos móveis e podem ser objeto de furto, tá? Então, aqui também a gente pode ter furto de semoventes, de gado, de cachorro, tá? Pet, gente, pet pode ser objeto de furto, tá? Tem gente aí que quer uma humanização dos animais e tal, uma humanização não, essa corrente de que eles são animais sencientes, né? Que tem uma consciência ainda que mínima. O que eu super concordo, diga-se de passagem, porém, ainda é tido como objeto, tá? Então, se alguém furtar teu cachorro, é furto, tá? Não vai ser sequestro, um exemplo, tá? Ainda assim continua sendo furto. Isso quando tiverem dono, né? Porque vamos supor um cachorro que tá na rua, que não tem dono, aí você pega, traz pra tua casa, não é furto, não é nada, tá? Na verdade é caridade, tá? Então isso também é interessante a gente lembrar, tá? Órgãos, gente, partes de corpo, órgãos, partes de uma casa, tá? Também pode ser objeto de furto, porque assim, parte de uma casa, o telhado de uma casa, o telhado da minha casa aqui.
Enquanto ele está fixado, ele é um objeto imóvel, tá? Porque ele está fixado, tá aqui encaixadinho, tá tudo bonitinho. A partir do momento em que ele desprega, a partir do momento em que os ladrões tiram as telhas, deixou de ser um objeto imóvel e passou a ser um objeto móvel, tá? Passível de furto. Então, também pode ser passível de furto. Um braço pode ser um órgão, um rim, pode ser objeto de furto também, tá? Então, nunca se esqueçam, tudo que você conseguir retirar da pessoa. Loucura, né? Mas tá bom? Outra coisa importante, sempre tem que ser coisa alheia, tá? Por que coisa alheia? Vejam, e aqui é muito importante vocês lembrarem, entre pais e filhos, a gente não reconhece que existe furto, roubo, tá? Por quê? Porque tecnicamente existe uma questão de comunicação desses bens, tá? Então a gente não reconhece que é furto e roubo, porque você tá ali numa casa, você tem acesso amplo àquilo ali, aqueles bens que estão dentro de casa, tá? Então não tem como reconhecer a tipificação do furto e do roubo, tá? Tem um julgado do STF falando do furto de talonário ou de cheques avulsos em brancos. A coisa alheia móvel a que se refere é tudo quanto para a vítima representar valor. Nega a vigência aquele dispositivo a decisão que reclama para ver caracterizado o furto tem a coisa valor ponderável de comércio. Então, nesse caso, sim, o cheque em branco ele é furto e tem valor de comércio, né? Então, vale também. Provavelmente a pessoa deve ter recorrido para dizer assim, não, mas o cheque estava em branco, não tinha valor nenhum. Tá, mas você preenche, falsifica a assinatura e tá valendo, né? É bem provável que você consiga descontar, tá? Coisa de ninguém, res nullis, tá? Por não ter dono, não pode ser objeto de furto. Cão de rua, peixes das águas públicas. Águas públicas, nesse caso, a gente está falando de mar, rio, tá? A gente não tá falando de uma praça pública, um parque, tá? Às vezes, quando tem lá num parque criado, que colocaram, tem parques aqui em Curitiba que tem carpas, tá? Aquelas carpas e tá lá, não pesque, é porque não é para pescar, tá? Você pode ser denunciado por furto ou por outra coisa contra a administração pública ainda, tá? Pior ainda. Coisa abandonada também não pode ser objeto de furto, pois não tem dono. Bens jogados nas lixeiras, nas caçambas, tá? Coisa perdida, gente. Coisa perdida, aquela máxima e aquela cultura popular de achado não tem dono, quem perdeu é relaxado. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, né? Tá errado, tá? Res desperdicta, que é a coisa perdida, ela tem dono sim. Se você acha e tem como identificar de quem é e você fica, você vai responder sim pelo crime, tá? Então não tem como a gente se eximir disso não, tá? Aí nesse caso, talvez você responderia por furto simples, não por furto simples, mas por apropriação de coisa achada, tá? Que é o 169, parágrafo único, segundo, tá? Então, apropriação de coisa achada parecida com apropriação indébita, tá? Então, existe uma pena para isso também. Então, achou alguma coisa, não importa se é na praça, se é num estádio, em lugares públicos, você tenta achar o dono. Tá? Não achou, entrega para a autoridade, porque assim, vamos supor, acha um celular hoje em dia, tem rastreador, tem tudo, imagine o problemão que dá, e tem muita gente que não devolve as coisas. Tem que devolver, gente, tá? Tem também a hipótese da subtração de cadáver ou partes dele. Reconhece-se como furto também, tá? Ou
além de vilipêndio, tá? Porque vilipêndio é uma coisa diferente da outra. Porém, essa subtração do cadáver, ela tem que ter um cunho econômico, tá? Então, o tecido, para fazer alguma coisa, tá? Deve ter um mercado negro disso também, tá? Então, há essa possibilidade também. E também, né, tem gente que abre tumba, cova para roubar o que as pessoas foram enterradas junto, né? Anel, aliança, colar, brinco. Então, também aí é furto, além de vilipêndio, furto, tá? E furto furto de uso, tá? Gente, furto de uso, ele acontece quando você pega um bem para usar. Então, eu furtei um patinete para usar e descartei, tá? Mas a coisa tá íntegra, não estragou, não aconteceu nada, tá? Então, tem a hipótese, mas um outro exemplo aqui que tem na doutrina, né? Quando alguém pega uma motocicleta para dar umas voltas e a restitui algumas horas depois, comete furto de uso. Igualmente, a empregada doméstica que se apossa de um vestido da patroa na sexta-feira e o restitui no primeiro dia em que retorna ao trabalho no sábado. Ou do jardineiro de veraneio que pega a bicicleta que está guardada na casa do patrão para ir embora e retorna com ela no dia seguinte. É quase que um empréstimo, tá? O furto de uso. Mas existe essa hipótese também. Tem também o furto de uso em hipótese de ladrões, né, que querem cometer um assalto, eles furtam um veículo para cometer o assalto, ou furtam o veículo, eles falam, fazer uma fita, né? Pegam um veículo para fazer alguma outra coisa, para levar droga, e também é o furto de uso, também é uma das hipóteses, tá? Eu acho que é isso. A tentativa também, gente, a tentativa tem como, óbvio, no furto, né, é possível, mas a tentativa ela vai se caracterizar, tem que haver a retirada do objeto de esfera de vigilância da vítima, tá? Ainda que seja momentaneamente, tá? Eu retiro da mão de alguém ou retiro da bolsa de alguém um objeto, da mão não, né? Da bolsa, o objeto, um celular, a pessoa não vê e eu sou impedido logo em seguida, tá? Então, esse impedimento logo em seguida e a não consumação, a minha posse mansa e pacífica, ela não se mantém. Aí é tentativa, tá? Ou eu tô indo enfiar a mão na bolsa de alguém e outra pessoa impede, também é tentativa, tá? Então, a tentativa é sempre quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá, gente? Tem como, não tem problema, né? É possível. Inclusive em todas as modalidades de furto, tá? Furto qualificado, todas elas são possíveis. No furto famélico, gente, que é o furto da pessoa que entra no mercado e furta ali um alimento, é uma excludente de ilicitude, tá? Por estado de necessidade. A pessoa não vai responder por aquele crime, tá? Sempre tem que lembrar isso, tá bom? As causas de aumento de pena, gente. Há aumento de pena quando o furto ele é cometido durante o repouso noturno, é a previsão do parágrafo 1º, tá? O repouso noturno, para a jurisprudência, é o momento em que odiernamente a gente costuma dormir, tá? Porém, eles dizem que o repouso noturno é a partir do momento em que escurece. E enquanto ainda não clareou, é repouso noturno, tá? Então, final do dia, né? Aquele momento ali, 6h30, 7 horas em que tá escurecendo, já é repouso noturno, tá? Já aumenta a pena em 1/3, tá?
Outra hipótese também de aumento de pena é o furto por escalada, né? Então, é a hipótese em que o agente ele tem que atravessar rompimento de obstáculo, né? Ou escalada. Ele tem que atravessar coisas que são postas para criar barreira, né? Então, um portão, uma grade, ele tira a grade, objetos, cães. Cães também são objetos que tentam barrar a entrada, né? Escalada, repouso noturno e tá faltando um. Deixa eu ver se eu lembro, gente. Consumação. Com destruição, vamos só relembrar os incisos que daí a gente já... Com destruição, rompimento do obstáculo, com abuso de confiança ou mediante fraude, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Com abuso de confiança, gente, ou mediante fraude, são as hipóteses em que a pessoa se vale da relação em que ela tem com a outra pessoa para subtrair aquilo. Engana, ludibria, tá? Então, a gente pode falar a hipótese de alguém que tem um relacionamento, uma amizade, ou conhece, te conheço de tal lugar, né? E para isso, e com isso, ela se aproveita da situação para furtar, tá? Então, é a confiança, né? É a confiança pré-existente, tá? Com o emprego de chave falsa, gente, é a micha. Porém, se a pessoa for pega com outros objetos que sirvam como uma chave falsa, pode ser até faca que esteja trabalhada, já vi, também incorre nesse inciso, tá? No furto qualificado. E mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, ali participou mais de uma pessoa, vai ser. Lembrando, gente, que as qualificadoras, elas são cumulativas, tá? Então, o agente, ele pode incorrer não em uma, mas em 2, 3 hipóteses, tá? Então, com destruição ou rompimento de obstáculo, ele quebra a janela, ele tira o portão do lugar, tá? Ele quebra um cadeado, escalada ou destreza, ele pula um portão, ele entra pelo telhado, isso é destreza, escalada, tá? Também é essa a hipótese. Aí, nesses casos, a pena aumenta, tá? A pena vai para 2 a 8 anos, dependendo, gente. Lembrem sempre que os vetores do 59, que